Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse daqui é um exercício de Química Orgânica. A nomenclatura correta do composto cuja fórmula é dada a seguir é: temos aqui esse composto e queremos descobrir qual dessas é a nomenclatura certa. Não faz parte da questão, mas eu coloquei aqui uma tabela de nomenclaturas da IUPAC, caso a gente precise, tá? Para que eu possa fazer a explicação para vocês de como que você monta esses nomes oficiais. Vamos voltar lá para a nossa estrutura. Observem que essa estrutura ela tem uma função orgânica. Essa função está bem aqui. Eu tenho esse C-O ligado a dois átomos de carbono nas suas pontas. Esse grupo aqui ele é chamado de grupo cetona. Então, nós temos uma cetona dentro da estrutura. E daí, professor? E daí que a sua cetona ela vai ter que estar dentro da sua cadeia principal. Não que esse oxigênio esteja fazendo parte da cadeia principal, mas o carbono que está ligado a esse oxigênio, esse sim precisa estar na cadeia principal e precisa estar no início da cadeia. Então, a cadeia vai começar por este lado aqui, para que esse carbono tenha a menor numeração possível. Agora continua sua cadeia principal para cá e você tem a opção. Ou você continua reto ou você desce a sua cadeia. O que você vai fazer é descer, para que você possa atingir o maior número de átomos de carbonos. Então a sua cadeia principal ela vai conter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tudo bem? Você vai numerar essa cadeia dessa forma. Carbono 1, carbono de número 2, carbono de número 3, carbono 4, carbono 5 e carbono de número 6. No carbono de número 3, você tem uma ramificação, e no carbono de número 4, você também tem uma ramificação. Essas ramificações são idênticas. Nas duas ramificações, você só tem um átomo de carbono. Para você descobrir a palavra que você usa quando você tem um carbono, é só você vir até a sua tabela, que vai te indicar os prefixos. Os prefixos, quando você fala em números de carbonos, quando você tiver um átomo de carbono apenas, você usa a palavra met. Então, você vai vir aqui no nome e escrever met. Como é uma ramificação que a gente está falando, na verdade, no caso que são duas ramificações, a gente sempre vai terminar a ramificação com a palavra il. Então, nós temos aqui ramificações metil, mas não é uma, são duas. É uma no carbono 3, ligada ao carbono 3 da cadeia principal, e a outra está ligada ao carbono 4 da cadeia principal. Então, no nome, você vai escrever assim, 3,4 e o nome da sua ramificação que é metil. Como a sua ramificação aparece em duas vezes, você vai escrever a palavra dimetil, tudo bem? Di porque aparece duas vezes, metil que é o nome da ramificação. Professor, e esse 3,4? É a posição onde estão suas ramificações, no carbono 3 e no carbono 4 da cadeia principal. Agora você vai dar o nome da cadeia principal, que tem 6 átomos de carbonos. O nome que você usa também tem relação com o número de carbonos, você vai olhar aqui no prefixo, tá? O número de carbonos são 6, então você vai utilizar a palavra X. Voltando para cá, você vai escrever X. Em relação às suas saturações, né? Se a sua cadeia ela é saturada, insaturada, como que você vai fazer? Você vai observar se sua cadeia tem ligações simples, ligações duplas, como que é? Cadeias saturadas, você usa a palavra an. E as cadeias saturadas elas só têm ligações do tipo simples entre os átomos de carbonos. Se eu voltar aqui para a estrutura, você vai observar que é justamente o que você tem. Só tem ligações do tipo simples entre os átomos de carbonos. E aí você ainda pode falar, mas espera aí, professor, um dos carbonos da cadeia principal faz uma dupla. Ele faz, só que ela não é com carbono. Então, a cadeia carbônica em si, ela é uma cadeia saturada. Como ela é saturada, você vai utilizar a palavra an para indicar isso. Não precisa fazer nenhum tipo de localização nem nada. Só usa a palavra an para dizer que a sua cadeia não tem duplas ou triplas ligações. Agora você vai escrever a terminação da sua cetona. Como que você faz? Olha só, aqui nós vamos olhar os nossos sufixos, né, as nossas funções orgânicas. Quando eu tenho uma acetona, eu uso a palavra ona para indicar que eu tenho uma cetona dentro da minha cadeia. Só que eu não posso só chegar aqui e escrever ona. Eu vou precisar localizar aonde que está a minha cetona. Qual é o carbono que está ligado ao oxigênio da cetona? Não é o carbono de número 2? Então, você vai localizar aqui no carbono 2, você tem uma
ona, que significa que você tem uma cetona. Agora a gente vai dar uma olhadinha nesses nomes. Olha só, a gente tem 3,4-dimetil, correto, tá? 5-hexanona, não é no carbono 5. Ele fez a numeração da cadeia principal daqui para cá, ó, para cair no carbono 5. Isso está errado, não pode fazer a numeração do lado mais longe da sua função orgânica. A numeração tem que estar mais próxima possível da sua função cetona, tá? Aí eu tenho 3-metil, 4-etil, errado. No carbono de número 3 eu tenho um metil, no carbono 4 eu tenho outro metil. Então tá errado você considerar que no carbono 4 você vai ter um etil. Quem faz isso é se a pessoa considerasse que a cadeia principal está aqui, ó. E aí ia dizer que isso aqui é uma ramificação, mas está errado porque você teria uma ramificação com uma estrutura que tem menos átomos de carbonos do que uma outra estrutura que você poderia estar montando, tá bom? Então está incorreto. 3,4-dimetil, ótimo. 2-hexanona. Esse nome aqui ele está correto, mas não está adequado ao que a IUPAC pede hoje. Antigamente podia fazer isso aqui, ó. Não é podia, fazia-se isso mesmo. Você colocava esse número 2, ele está indicando a posição do grupo cetona. Hoje em dia, a IUPAC ela pede para que você não faça mais assim. Você coloque a numeração logo antes do que você está numerando. Então, o 2 está vindo antes do ona, porque eu estou dizendo que no carbono 2 eu tenho acetona. O 3 e o 4 eles estão aqui, ó, logo antes do dimetil, porque eles estão me dizendo que o grupo metil, que aparece duas vezes, ele aparece uma vez no carbono 3 e uma vez no carbono 4. Tá? Professor, mas por que não pode mais escrever 2-hexanona, né? É porque esse 2 aí, ele também poderia estar indicando, vamos supor que eu tivesse hexenona, tá? Aqui, ó, não fosse an, fosse um en-ona. Esse en é uma dupla ligação, você também tem que indicar onde ele está. E olha só, esse 2 vai indicar a dupla e vai indicar a sua cetona. Ficou muito confuso o nome do jeito que era, tá? Professor, mas dá para colocar um nome no final também, né? Só que a forma com que eles estavam utilizando não estava a mais adequada. E aí eles preferiram corrigir e fizeram assim. Agora, quando você vai localizar alguma coisa, você coloca o número logo antes. Por que eu não estou localizando as minhas cadeias saturadas, né? As ligações simples? Porque não precisa. Tá? Se eu precisar localizar, você tem que colocar o número antes do que está localizando. Mas, considerando que é uma questão antiga e que isso daqui já foi uma regra da IUPAC, a gente vai considerar como certa sim 3,4-dimetil, 2-hexanona, tá bom? E as outras estão erradas então. Pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica, falando aí sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!